Considerada a melhor universidade da América Latina, a USP é um dos maiores orgulhos de nosso país. E hoje o programa Tribuna Independente irá debater seus planos e diretrizes para o final de 2011 e, claro, para o ano de 2012. Para isso, a Rede Vida de Televisão recebe em seus estúdios na cidade de São Paulo o reitor da universidade, o professor Dr. João Grandino Rodas, que foi diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e depois empossado na reitoria pelo então governador José Serra. Grandino Rodas é mestre em Ciências Político-Econômicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Direito pela Harvard Law School e em Diplomacia pela The Fletcher School of Law and Diplomacy. Fez doutorado em Direito pela USP e livre docência em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP. A Tribuna Independente vai ao ar em sinal digital de alta definição e tem a apresentação do jornalista Monteiro Neto. Boa noite, telespectador da Rede Vida de Televisão. Estamos iniciando agora a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil, direto dos estúdios de São Paulo. O convidado de hoje da Tribuna Independente, como você viu na apresentação, é o magnífico reitor da USP, o Dr. João Grandino Rodas. Me ajuda a fazer o programa de hoje o cientista político Humberto Dantas, ele que é comentarista do Jornal da Vida, aqui da Rede Vida de Televisão. E também o professor Fernando Souza Coelho, que é o coordenador do curso de graduação em Gestão Política Pública da USP. Magnífico reitor, Dr. João Grandino Rodas, um prazer tê-lo aqui na Tribuna Independente. Muito boa noite. Boa noite, é um prazer poder aqui estar e falar a todo o povo brasileiro. Nós agradecemos também a presença do cientista político Humberto Dantas. Boa noite, Humberto. Boa noite, Neto. Boa noite ao reitor, Grandino Rodas. Boa noite, Fernando Coelho. Boa noite a todos os nossos amigos da Rede Vida. Fernando, muito obrigado por ter aceito o convite da Tribuna Independente para vir conversar hoje com o magnífico reitor João Grandino Rodas. Prazer é todo meu e agradeço o convite a você e é uma honra estar aqui com o reitor Grandino Rodas. Doutor João Grandino Rodas, a USP tem uma tradição centenária, uma contribuição das mais ricas para a sociedade brasileira, mas nos últimos tempos nós temos visto que no noticiário nacional a USP está vivendo um drama, onde alguns jovens, alguns estudantes da USP invadem a reitoria, reivindicam a liberação do consumo de drogas dentro da faculdade e, mais do que isso, querem que a polícia, que dá segurança ao campus, deixe de dar essa segurança. Então, João, o que está acontecendo na USP? A Universidade de São Paulo, como toda universidade, é um local de contradições e isso é até um aspecto positivo. Entretanto, o que nós verificamos, não simplesmente nos últimos anos, mas nas últimas décadas, é justamente a força de certos grupos que são pequenos, mas são muito barulhentos e muito efetivos na sua representatividade e que vem, de certa forma, extrapolando aquilo que se diz da discussão universitária, da contestação universitária, e vem usando isso, pelo menos há 2 décadas, da violência, da força física, da violência psicológica, que, de certa forma, atrapalha a Universidade de São Paulo em muito, porque não é pura e simplesmente um debate, não é pura e simplesmente uma tentativa de mudança, mas realmente algo feito de forma deliberada para que a universidade não tenha os progressos necessários. Isso é uma pena porque, principalmente hoje, nós estamos na Universidade de São Paulo no seu melhor momento. Nunca nós verificamos, e isso não é algo da atual gestão, isso é algo que vem sendo feito continuamente, é claro que foi apoiado pela atual gestão. Nós estamos numa posição dos rankings internacionais como nunca estivemos. Em primeiro lugar, num ranking, são vários eles, a gente sabe disso, mas num muito importante que classifica as 500 melhores universidades do mundo, nós estamos no 78º lugar, tendo caído muitos números para chegar nesse lugar. E como foi citado há pouco, na melhor universidade da América Latina. Portanto, é uma pena que a Universidade de São Paulo, que tem quase 80 anos como universidade,
que tem quase 200, se nós olharmos as suas antecedências, que ela seja impedida de fazer aquilo que está no seu próprio Estatuto de 1934, ou seja, formular políticas públicas para São Paulo e para o Brasil e ajudar a implementá-las. Portanto, a USP ela é uma universidade que não está pura e simplesmente para o ensino, para a pesquisa, para a extensão do serviço à comunidade. Isso é importante, mas isso tem algo que precisa ser feito, que é políticas públicas para o povo em geral, que é justamente o povo que financia a universidade. O orçamento desse ano, ele não é fixo, mas ele chega perto dos 3 bilhões e 600 milhões de reais. Poucas cidades no Brasil têm esse orçamento. Nós temos, obviamente, 110 mil pessoas, entre professores, alunos e funcionários. Estamos em várias cidades do estado de São Paulo, mas mesmo assim, nós verificamos que esse orçamento, que é tirado justamente do imposto de circulação de mercadorias e serviços, que é o imposto que grava principalmente os mais pobres, porque ele está sobre a alimentação em geral, sobre os serviços básicos, e normalmente todos sabem que aqueles que têm salários menores consomem maior parte desse salário com esses itens. Então, o que nós temos hoje é um fato incrível. Quer dizer, um grupo, que nós verificamos pela televisão, de pessoas de classe média, no mínimo, eles estão atrapalhando aqueles, justamente, os mais pobres, que financiam a eles próprios e, sem pejo nenhum, ajudam a universidade a não progredir para que pudesse vir a alcançar justamente essas pessoas. Não só podendo fazer com que esses entrassem na universidade, como também através de políticas públicas. Então, quem paga hoje está absolutamente sendo roubado por essa minoria. Na Tribuna Independente de hoje, nós temos o reitor da USP, Dr. João Grandino Rodas. Estamos com o nosso cientista político Humberto Dantas e também com o coordenador do curso de pós-graduação, o professor Fernando Souza Coelho. Mas nós temos você também, telespectador, que nos acompanha e que hoje pode participar do programa de maneira interativa pelo telefone 0 operadora 17 3355 8432 ou então enviando a sua pergunta pelo endereço eletrônico tribunasp@redevida.com.br. Você de qualquer ponto do país pode participar me ajudando na entrevista hoje com o reitor da USP, o Dr. João Grandino Rodas. Ao meu lado, esse talento de comunicação, cientista político, Humberto Dantas. Humberto, gostaria da sua participação. Obrigado, Neto. Reitor Grandino Rodas, uma dúvida que me chama a atenção, né, uma questão que eu gostaria de colocar, que me chama muita atenção na colocação do senhor. Trata-se de uma minoria. E minorias bem organizadas a gente sabe que impactam de forma expressiva na questão da opinião pública. Inclusive o conceito de opinião pública guarda uma relação muito forte com as minorias bem organizadas. Essas minorias, em que medida, e eu fico muito tranquilo para dirigir essa pergunta ao senhor, porque fui aluno do departamento onde parece que isso se originou, né, da faculdade onde isso se originou, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, por 14 anos, fiz da minha graduação meu doutorado lá, parece que são sempre os mesmos. Ou se não são sempre os mesmos, parece que estão sempre ligados a um determinado grupo, a um determinado partido. Eu citaria aqui, por exemplo, um partido que sequer tem relação com a causa universitária, pelo menos no seu nome, que é o Partido da Causa Operária. É muito pouco provável que esses jovens que estão ali na USP se tornem operários na concepção marxista do termo, aos quais esses jovens, inclusive, se remetem a todo momento em seus discursos. Em que medida que essa briga é uma briga política, Dr. Rodas, que essa briga é uma briga partidária, inclusive com o partido, o próprio PSOL, utilizando-se do horário eleitoral que tem direito na televisão, partidário, que tem direito na televisão, para parece incitar ainda mais isso. Isso não é de hoje, isso parece que é histórico. Quer dizer, em que medida que isso tem sido detectado pelos senhores? Nós verificamos em universidades no Brasil que uma ou outra elas têm sido assim dominadas, aparelhadas por partidos políticos que não são partidos universitários, são partidos externos. Não estou falando do caso da USP, que ela não chegou ainda a esse ponto. Entretanto, aquilo que é falado pelo cientista político é muito claro. Nós verificamos, e não é de hoje, não é só nessa reitoria, o PCO, ele usa o seu horário
para falar de universidade e particularmente da USP. Isso aconteceu na semana passada. E através desse horário, então nós verificamos pessoas em Roraima, em outros lugares do Brasil, longe de São Paulo, que escutam inverdades que são feitas, como, por exemplo, a privatização da Universidade de São Paulo, que nunca teve nos objetivos de maneira nenhuma. A privatização acaba de ser negada por mim, porque se ela usa 3 bilhões e 600 milhões de dinheiro público, é sinal justamente que está muito longe essa privatização. Quando muito, poderia ter auxílios de dinheiros privados para certas finalidades específicas que não comprometessem a universidade. Então, o que a gente percebe é justamente o seguinte: existe permeado na Universidade de São Paulo o PCO, em primeiro lugar, no sindicato dos funcionários da Universidade de São Paulo, que diz especificamente que são filiados ao PCO. E nós notamos também certos grupos em certas unidades, certos centros acadêmicos de certas unidades, em certos momentos, também são do PCO. E aí nós temos um grupo tripartite. Temos os alunos, muitas vezes usados como massa de manobra, como agora. Temos alguns professores, uma minoria muito pequena, mas temos. E temos funcionários do próprio Sintusp e diretores do próprio Sintusp. Existe na Universidade de São Paulo, já há algum tempo, uma tomada, que não é essa que se está falando agora, mas que também é algo extremamente incrível, que é justamente da Coordenadoria de Assistência Social, em que eles estão há vários meses lá. E é muito comum, e todos sabem, que diretores do Sintusp vão dormir lá. Então, existe, de certa forma, uma ligação muito grande desse pequeno grupo. Então, o que nós temos é aquela tentativa de fazer com que um partido, que é radicalíssimo, todos nós sabemos, que queira se incrustar na universidade e, através da sua colocação, negar tudo que possa ser feito. Qualquer mudança é objeto dessa questão, qualquer colocação é objeto disso, e não é nesta reitoria, mas vencendo já praticamente há 20 anos. O que me impressiona, desculpa, Neto, o que me impressiona é que esse partido não tem um vereador sequer no Brasil. Esse partido não tem um prefeito sequer no Brasil, nunca elegeu um deputado federal, nunca elegeu um deputado estadual, nunca elegeu um governador e nunca vai eleger um presidente, ou muito pouco provavelmente elegerá. Esse partido recebe dinheiro público, esse sim recebe dinheiro público, não representa ninguém com dinheiro público que recebe e financia esse tipo de desordem, para dizer o mínimo, esse tipo de desordem histórica dentro de uma das maiores universidades do mundo. Eu acho que realmente, se a gente vai pensar em reforma política na história desse país, a gente tem que olhar para a validade que determinados partidos, não só esse, tantos outros, têm no cenário político nacional. Na Tribuna Independente de hoje nós temos a presença do reitor da USP, Dr. João Grandino Rodas. Quero contar agora com a participação do professor Fernando, por favor. Muito bem. Professor Rodas, parte deste evento que está ocorrendo, alguns alunos que invadiram a reitoria dizem que querem a PM não mais no campus. Nós sabemos que a PM entrou, sobretudo, a partir de um fato trágico, foi a morte de um aluno da Faculdade de Economia e Administração recentemente. Como na reitoria vocês têm acompanhado esse trabalho da PM? Os números de criminalidade na USP após a entrada da PM, furtos, entre outros crimes que vinham ocorrendo, diminuíram, né? Essa é a pergunta que eu coloco ao senhor. Muito obrigado, professor. Realmente os números diminuíram. Nós sabemos que toda intervenção humana é factível de ter problemas e é factível também e passível de ser melhorada. Aí está a questão da polícia. Eu diria, em primeiro lugar, sobre a questão dessa discussão, é uma não discussão. Porque a Constituição brasileira diz que as PMs elas têm o monopólio do poder de polícia no Brasil. Então, isso é dito pela Constituição, e a menos que se mude a Constituição, realmente isso acontece. E a Universidade de São Paulo é parte do território brasileiro, território paulista. Portanto, para que nós pudéssemos afastar a PM, duas coisas precisariam acontecer, ou uma ou outra. Uma que eu já citei, que seria uma reforma constitucional dizendo, olha, na USP ou em São Paulo ou qualquer lugar, não há mais um monopólio da polícia, do poder de polícia para a PM, mas vai ser dado para A ou para B, que é muito improvável. Ou, se não, uma proclamação de independência. Se a Universidade de São Paulo proclamasse a sua independência, conseguisse realmente obter da ONU a aceitação de um grande número de países, passaria a ser um Estado independente
E aí poderia dizer, aqui não tem polícia. Então, realmente, essa questão não se trata de querer ou não querer. É uma questão que é um dado de fato inelutável. Mas por que a polícia entrou de uma forma mais efetiva através de um convênio? Muita gente pergunta, para que um convênio se existe a Constituição? O convênio teve justamente o objetivo seguinte. Em primeiro lugar, ele não é necessário, ele não é indispensável. Ele é um instrumento muito bom para que se possa, de certa forma, negociar o modo como a polícia agirá dentro do campus. E isso foi aceito pela Polícia Militar de São Paulo como uma forma bastante razoável. Ou seja, aqueles dados que se encontram no convênio esse que foi aprovado pelo Conselho do Campus, que é um órgão de 40 pessoas, do qual eu não faço parte, nem ninguém da reitoria faz. E por 2 vezes, em 2 votações, em momentos distintos, com mais de um mês de distância, foi aprovado, em primeiro, em tese, essa ideia, e em segundo lugar, o próprio convênio. Isso não significa que o convênio não possa ser aperfeiçoado. Isso é a vontade da própria Polícia Militar. Então, desde o início, se fala na polícia comunitária, ou seja, treinar pessoas especificamente para a guarda do campus, como hoje a polícia vem treinando para a guarda de certos bairros com características especiais. Então isso é possível e através disso certamente nós vamos minimizar problemas de choque que normalmente existem. Então isso é possível e foi oferecido. Agora, infelizmente ou felizmente, não se sabe, o fato é que não é o reitor, não é o governador, não é a presidência da República que pode dizer a polícia não pode mais entrar em tal lugar do território nacional. Professor, nesse final de semana, houve um acordo entre os manifestantes e a Justiça para que postergasse a desocupação da reitoria da USP. Ou seja, deveria ter sido cumprida uma ordem judicial para desocupação da reitoria que está ocupada no sábado. Foi feito um acordo, inclusive assinado, para que a desocupação ocorresse hoje, a partir das 11h30 da noite. A partir das 11h30 da noite, a reitoria da USP não tem mais nenhuma responsabilidade, a responsabilidade é da Justiça de fazer cumprir esse acordo? Eu gostaria de relembrar basicamente o seguinte, quer dizer, o administrador público ele tem obrigações sob pena de responsabilização civil e criminal. Uma delas é justamente quando o próprio público, um prédio público é tomado por terceiros, de notificar e pedir a reintegração de posse. Isso é algo que não depende do reitor querer ou não querer, ele precisa fazer. O que se verifica é justamente uma certa evolução na questão. É óbvio, foi feito esse pedido. A juíza que está com o caso nas mãos é uma pessoa de extrema sensibilidade. Ela acedeu justamente àquela proposta que foi feita de um acordo para que temporariamente se postergasse a data. Houve uma assinatura por parte dos 3 representantes de que realmente acatavam, isso está assinado, e, portanto, hoje nós temos um fato um pouco distinto. Não é mais a questão do reitor querer ou não querer. Existe até mesmo um acordo firmado por representantes que se apresentaram lá e que eram parte, e que são parte, imagino que ainda o sejam, do grupo minoritário, que é a minoria da minoria, como todos sabem, que eles sairiam às 11 horas. Independentemente disso, pediram hoje uma reunião com a reitoria, foi feita uma reunião que começou às 2h30 e durou quase 5 horas, em que se debateu mais uma vez as possibilidades e foi feito, e se fez uma proposta de acordo justamente nessa linha. Era a linha, em primeiro lugar, de aperfeiçoamento do relacionamento PM e Universidade de São Paulo, que é possível, porque o outro está fora da nossa alçada e de todos. E, em segundo lugar, que os danos fossem ressarcidos e que eles entregassem o prédio e que, a partir daí, nós faríamos uma comissão para que se estudassem os célebres processos administrativos que se dizem que correm na universidade, para ver se eles tinham algum abuso. Então, exatamente isso foi feito, mas até agora, e nós estamos justamente
nesse horário, 10h30, não tenho conhecimento de que essa proposta, que inclusive foi veiculada à imprensa no fim da tarde, tenha sido aceita e as pessoas tenham saído. Portanto, respondendo finalmente a sua pergunta, a partir desse momento, quem tem nas mãos o poder de passar para a execução forçada, depois de uma tentativa de um acordo assinado, e eu espero que seja cumprido, porque nós temos tempo, mas vamos dizer, eventualmente não cumprido, é justamente o judiciário. Isso, talvez pela primeira vez nesses 20 anos, nós tenhamos tido uma audiência em que as partes invasoras foram lá e assinaram. Quer dizer, então, isso é algo novo. E, portanto, quem vai cobrar isso a partir desse momento é o próprio judiciário. A Tribuna Independente hoje está entrevistando o reitor da USP, o Dr. João Grandino Rodas. Participa da Tribuna Independente hoje o professor Fernando Souza Coelho e também o cientista político Humberto Dantas. Humberto. Professor Rodas, eu queria entender um pouco a dimensão do apoio que a polícia tem por estar ou, eventualmente, por não estar dentro do campus. Quer dizer, existe alguma pesquisa ou existe algum interesse em promover algum tipo de consulta à sociedade acadêmica? Por mais que tenha ficado muito claro, e eu concordo plenamente com o senhor, não cabe dizer se tem ou se não tem polícia no campus, não é um estado paralelo, não é um país, não fez negociação. Eu achei brilhante, não fez nenhum tipo de negociação com a ONU, não declarou independência, é parte do Estado brasileiro, quer dizer. Mas já houve alguma preocupação em tentar fazer um levantamento sobre o apoio dado à presença ou não da polícia no campus junto à comunidade acadêmica de maneira geral, não? O que nós verificamos, assim, en passant rapidamente, é que, obviamente, a questão da polícia ela é ligada ao exército do tempo da repressão política. E esses grupos ainda hoje usam essa mística. Entretanto, com o tempo passando, o que a gente percebe claramente é que uma polícia bem estruturada, principalmente uma polícia comunitária, uma polícia que esteja, e eles querem isso, não somos nós, que esteja por exemplo, dentro daqueles parâmetros principais, que esteja sendo monitorada, vamos assim dizer, por certos núcleos que existem, como o Núcleo de Estudo da Violência da USP e outros, é uma coisa que tem uma aceitação enorme, e principalmente depois da morte do estudante. Eu acho interessante que o sangue do rapaz foi esquecido muito rapidamente. Quer dizer, esse foi um caso fatal, mas nós temos tido no campus esse ano, antes da polícia entrar com aquela vigilância maior, porque aquilo é tido como terra de ninguém. E é óbvio que, se sabe que ali é um lugar que está imune, vai ocorrer uma pessoa ou outra com más intenções. Nós temos tido muitos casos de sequestro relâmpago. E a sociedade não sabe o trauma que isso causa, a não ser aqueles que conhecem pessoas que já sofreram esse tipo. Isso tinha sido muito comum na USP. E é óbvio que nós vamos assistir daqui para frente. Ou nós temos uma polícia que, obviamente, poderá ser conversada, poderá ser implementada de uma forma cada vez melhor, ou nós vamos ter aquele território enorme que nós temos no Butantã, sendo algo que nós vamos ter outros sangues derramados. Isso seria uma pena e é incrível o que eu acho, pessoalmente falando, que de maio para agora, o rapaz morreu naquelas circunstâncias e existe a desfaçatez de grupos tão pequenos, afortunadamente hoje não mais aceitos sequer pelo pessoal interno e muito menos pela sociedade, que afronta de uma forma clara, inclusive a própria justiça, como nós estamos vendo. Portanto, a universidade em si, acredito que não seja a própria para fazer essa pesquisa por se tratar de uma norma constitucional, mas eu acho que há meios e há institutos importantes que poderiam fazer essa verificação e eu tenho certeza que a grande maioria quer. Não é uma polícia repressiva, porque não se trata mais disso, mas de um cuidado que só a polícia militar tem, porque os nossos guardas, eles sequer podem portar armas. E por que os alunos desse grupo falam, não, nós queremos a polícia comunitária? Porque eles são os primeiros a afrontá-los, a
segurá-los em cárcere privado, a espantá-los com paus e outras coisas. Então é muito cômodo ter um grupo desse gênero. Na Tribuna Independente hoje nós temos a presença do reitor da USP, Dr. João Grandino Rodas. Você, telespectador, é nosso convidado a participar do debate, da entrevista, através do endereço eletrônico tribunasp@redevida.com.br ou então pelo telefone 0 operadora 17 3355 8432. Eu vou pedir um breve intervalo, daqui a pouquinho retornaremos na Tribuna Independente com o reitor da USP, Dr. João Grandino Rodas. Até já. Voltamos a apresentar a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil, hoje dos estúdios de São Paulo. O convidado da Tribuna Independente de hoje é o professor João Grandino Rodas, reitor da USP. Participa da Tribuna Independente de hoje o professor Fernando Souza Coelho, que é coordenador do curso de pós-graduação em gestão pública de política pública da USP, e também o cientista político e comentarista da Rede Vida Televisão, Humberto Dantas. Professor João Grandino Rodas, a Tribuna Independente está aberta também a receber pergunta do telespectador pela internet ou pelo telefone 0 operadora 17 3355 8432. Professor, tem uma manifestação aqui do José Wilson Faustino. Ele diz o seguinte, ele quer mostrar a sua indignação. Ele pergunta, ele diz, é grave ofensa aos estudantes do Brasil chamar esses vândalos de estudantes. Como é que o senhor se manifesta com a declaração do José Wilson de Guarulhos? O que nós percebemos é que, pelo menos os cabeças desse movimento da micro que está na reitoria hoje, são pessoas que são estudantes profissionais. Nós temos vários que já se jubilaram e fizeram novamente o vestibular, e justamente para poder continuar a alimentar esse movimento e preparar os mais jovens. Então, eu concordo perfeitamente, porque todos nós sabemos que aqueles que, nessa época da vida, da pós-adolescência, podem cursar uma universidade boa no Brasil, devem usar isso com o maior carinho, porque isso vai determinar todo o futuro da sua vida. E quando esses estudantes, que às vezes fazem escolas e gostariam de estar na USP e não estão, e veem como essa minoria pratica o seu ensino, o seu estudo, realmente é de revoltar, porque, como eu já disse no início, isso é, em última análise, roubar o lugar de alguém que poderia estar fazendo algo por si, por sua família e pelo Brasil, e isso é, portanto, algo positivo, porque a indignação é o começo da mudança. Professor, a USP tem envolvida no seu contexto, como o senhor disse no primeiro bloco, 110 mil pessoas, entre alunos, professores e também funcionários. Como que a USP está crescendo? Ou seja, o senhor citou agora há pouco o campus do Butantã, que é um campus nobre da USP. Mas ela foi para a Zona Leste também, que é a área mais humilde da cidade de São Paulo. Como que a USP hoje faz se representar dentro da sociedade? É ainda uma universidade de elite, uma universidade que, embora pública, receba os estudantes mais bem preparados das escolas particulares do primeiro e do segundo grau? Eu diria que isso é um pouco distinto hoje. Em primeiro lugar, porque nós verificamos cada vez mais, e isso é um fato extremamente positivo, pessoas menos aquinhoadas economicamente que ingressam na USP. E certamente essas pessoas não estão nesses grupos, porque prezam justamente o que eles estão alcançando para si, sua família e todos os que estão com ele. Por outro lado, o que a gente nota é também que as pessoas mais bem aquinhoadas economicamente, normalmente, seus filhos, mesmo em boas escolas, acabam não sendo competitivos para entrar na USP porque não se dedicam o suficiente.
Então entro em outras universidades que também são boas, mas que não tem a dificuldade de entrada que a USP tem. Então eu diria que realmente vem mudando a clientela da Universidade de São Paulo e, de certa forma, depois de ter visto na Veja aquela fotografia, vamos usar uma palavra comum, do Mauricinho na espreguiçadeira, realmente é algo que a gente fica com pena de dar vagas para esse tipo de pessoa. Qual o número de vagas hoje da USP? A Universidade de São Paulo hoje tem mais de 10 mil vagas por ano. E o que nós estamos fazendo, e foi colocado agora, as vagas vêm aumentando e nós percebemos até o seguinte: a Universidade de São Paulo hoje, se comparada com aquelas universidades que estão nos 100 primeiros lugares do mundo, ou mesmo nos 200 primeiros lugares do mundo onde a USP está, praticamente nenhuma tem tanto aluno quanto a USP. Porque aquelas escolas de ponta, escolas de pesquisa, como Harvard e outras tantas, elas limitam, de certa forma, quase a metade dos alunos que a USP possui. Isso não significa que ninguém está propondo diminuição de vagas. Isso significa o seguinte: é necessário um esforço muito grande dos professores, dos funcionários e dos próprios alunos para que, tendo uma escola com tanto aluno, ainda a gente consiga estar entre as melhores do mundo. E isso é que é atrapalhado por essas coisas que nós estamos verificando. Então, realmente é de lamentar esse aspecto. Agora, com referência ao crescimento da universidade, além da USP Leste, a EASH, que é uma das grandes promessas da universidade, não só em termos de deslocalização da universidade dentro da capital de São Paulo, nós temos outros dois aspectos também que importam serem colocados. Em primeiro lugar, uma aquisição que foi feita há 5 anos de uma escola de engenharia que possui mais de 40 anos, que é justamente a Escola de Engenharia de Lorena, e que está fadada a ser um dos polos dentro de São Paulo de engenharia, que é algo que é tão necessário para o Brasil hoje, justamente porque a USP a recebeu há 5 anos atrás e hoje está multiplicando. O próprio vestibular desse ano vai fazer com que 2 outros cursos de engenharia existam lá. E é um polo muito importante, o único polo da USP no local e que realmente, num local de São Paulo muito importante, que é o Vale do Paraíba, e certamente será, em pouco tempo, uma segunda escola de engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e mesmo da Escola de Engenharia da própria Universidade de São Paulo, a Politécnica. Um outro aspecto também muito importante, que é uma das vitórias da universidade, foi ter ido para Santos. Nós temos hoje um campus em que o vestibular abriu e nós começamos justamente para estar próximo daquilo que o Brasil precisa, ou seja, do pré-sal. Nós estaremos formando lá. A Politécnica está lá, com um braço da Politécnica e dando o curso justamente de engenharia do petróleo, e nós teremos todo um grupo de escolas importantes da Universidade de São Paulo. É um modelo um pouco diferente do que era feito antes. Ao abrir um campus novo, o que está se fazendo é enviar âncoras já feitas, âncoras já reconhecidas, ao invés de começar um campus do zero. E justamente Santos está fadada a ser um dos campi da Universidade de São Paulo dos mais promissores. Então, a Universidade de São Paulo, apesar dessa limitação que a gente diz, ela cresce. E por que cresce? Por que nós não limitamos? Eu estou dizendo, a própria universidade não limita. Porque é uma pena. Nós vemos tantas pessoas com aquela vontade de entrar na Universidade de São Paulo. Eu não digo que a Universidade de São Paulo seja a única do Brasil, não é nada disso. Eu acho que o fanismo exagerado não é certo. Mas é necessário saber que é uma das marcas mais conhecidas do Brasil. Por que a imprensa dá um valor enorme a tudo o que acontece na USP? É óbvio e normal, a gente entende, os aspectos negativos eles predominam, mas por quê? Porque ela é uma marca aqui no Brasil, não se trata da mesma natureza, mas é uma marca como uma Microsoft, é uma marca como uma Ambev, no sentido de ser uma marca que todos conhecem e todos admiram. E, no caso da USP, todos gostariam de lá estar. Idealizo, né, professor? Eu gostaria da participação do professor Fernando Souza Coelho. Bem, professor, o senhor está por completar agora 20 meses de gestão, né, de um total de 4 anos. Quais são os principais resultados que o senhor poderia apontar, né, para a gente fazer o deslocamento aqui no debate dessa agenda
não vamos assim dizer negativa da invasão, mas da agenda positiva, e o que o senhor vislumbra para os próximos 2 anos de trabalho? O que nós verificamos, em primeiro lugar, é um trabalho colegiado. O que nós estamos fazendo é a sequência do trabalho que foi feito pelos antigos reitores, isso é muito importante, dar sequência a, e, em segundo lugar, trabalhar colegiadamente, porque a Universidade de São Paulo, ela possui, entre unidades e outros órgãos, 58 unidades e órgãos. Esses 58 órgãos, eles são, de certa forma, têm uma certa autonomia. Só tem uma pessoa jurídica é a Universidade de São Paulo. Mas nós temos 58 outros diretores, órgãos importantes, nós temos aí órgãos antiquíssimos, com quase 200 anos, órgãos que são novíssimos, como, por exemplo, do campus de Santos. Então, é necessário... O que é a administração da universidade? A administração é a reitoria, e a reitoria não é só o reitor, a reitoria é o reitor, o vice-reitor, os pró-reitores, que são 4, que estão justamente dedicados ao fim da universidade, à graduação, à pós-graduação, à pesquisa e à extensão. Nós temos os vice-reitores que são executivos, tanto de administração como de relações internacionais, e um número razoável de superintendentes. Então, são praticamente 15 pessoas que representam a cúpula administrativa da universidade. Mas essa cúpula administrativa ela tem que estar em consonância com os outros 58 diretores. E por isso que, há 15 dias, nós fizemos a 4ª reunião, que é no hotel fora de São Paulo, por 3 dias, desses diretores. Diretores e vice-diretores. Isso começou em maio de 2010. No primeiro semestre, nós fizemos uma reunião em São Paulo, em grupos, e no segundo semestre, uma reunião com todos durante 3 dias e meio. E nós estamos, portanto, na 4ª. Então, essa questão, e evoluindo já, para tentar até mesmo uma administração em que a consulta possa até ser eletrônica em certos momentos. Ou seja, é a gestão compartilhada. Isso vai ajudar e realmente é um incentivo, porque quem tem o protagonismo nessas reuniões não são aqueles 15 da cúpula administrativa da universidade, mas sim os 58. Eles é tudo muito preparado, não é algo empírico. Então, esse é o primeiro aspecto. Para fazer com que a administração possa ser menos lenta. Mas outros aspectos importantes, por exemplo, a pesquisa na universidade, que é algo importantíssimo, ela normalmente é financiada pelos dinheiros da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, FAPESP, e em parte pelo CNPq. A Universidade de São Paulo foi a primeira a tirar 80 milhões do seu orçamento e, com um grupo, inclusive com representantes internacionais, selecionar grupos de pesquisa de ponta que não eram financiados por essas organizações. Então, isso dá à universidade a dimensão exata da autonomia na pesquisa. Ela não pode, por muito meritório que seja, simplesmente fazer a pesquisa que estão, por assim dizer, disponíveis nessas organizações. Uma outra coisa também importante, a questão das bolsas internacionais. Nós sabemos do esforço da internacionalização, inclusive do governo federal. A Universidade de São Paulo acaba agora de instituir 1.000 bolsas para graduação. 1.000 bolsas para que alunos possam, durante 6 meses, sair do Brasil e estudar fora. E a seleção também é a seleção da mesma forma como a pesquisa. É algo que vai ser pelo mérito. Isso não significa que os nossos alunos não tenham bolsas da CAPES, da CNPq e de outros lugares. Tem, e bolsas internacionais, porque o fato de estar na USP ajuda os seus próprios alunos a terem essas bolsas, mas é um plus, é um a mais. Então, esses aspectos também são importantes. E algo que é fundamental, embora não seja primordial, é ter estrutura. Sem uma estrutura, não se pode fazer nada. Então, a estrutura não só do campus do Butantã, onde estão sendo feitas praticamente obras em todas as unidades. E eu poderia até dizer mais do que isso, não é só do campus do Butantã. Não há nenhuma universidade, dentro da Universidade de São Paulo, nenhuma unidade das 58 que tenha apresentado projetos e pedido para fazer infraestrutura que não tenha sido aceito. Nenhuma.
E dentro da infraestrutura, não se trata só de prédios, mas se trata, por exemplo, da infraestrutura de computação. 100 milhões foram separados do orçamento e está sendo desenvolvido justamente um grande trabalho, em parte de computação em nuvens, mas em outros tipos, em que não só na administração central, mas se repassa o dinheiro para quaisquer das 58 para que possam fazer, por assim dizer, a passagem do Rubicão, a passagem daquilo que é essencial. Porque nós sabemos hoje que a educação, mesmo presencial, ela precisa dos instrumentos. Então, nós estamos em conjunto, e repito, isso não é um trabalho meu, isso é um trabalho de todos, porque essa administração o que fez foi o seguinte: não estamos administrando a universidade só com o grupo que chegou à reitoria. Todos os grupos estão representados, todos. E isso é que mostra, por assim dizer, a possibilidade de união que existe efetivamente, basta verificar os resultados das votações no Conselho Universitário. Na Tribuna Independente hoje nós estamos entrevistando o professor João Grandino Rodas, que é o reitor da USP. Eu quero fazer 2 registros antes do intervalo. O primeiro, da telespectadora Vera Lúcia, ela é de Santa Bárbara do Oeste, ela está aqui protestando porque a Tribuna Independente hoje não convidou um representante dos alunos que estão protestando e que invadiram a reitoria para vir debater com o professor João Grandino Rodas. E também a Manuela Apolônio dos Santos, lá de Fortaleza, no Ceará, dizendo que está encantado com a presença do magnífico reitor da USP aqui na Tribuna Independente, portanto, cumprimentando a Tribuna Independente pelo programa. É assim, debate bom é desse jeito, tem os dois lados. Nós vamos ao intervalo e já retornamos. Voltamos a apresentar a Tribuna Independente ao vivo, direto de São Paulo, hoje entrevistando o reitor da USP, o doutor João Grandino Rodas. Participa da Tribuna Independente hoje o professor Fernando Souza Coelho, ele que é coordenador do curso de graduação em gestão de política pública da USP, e também o cientista político e comentarista do Jornal da Vida, Humberto Dantas. Professor João Grandino Rodas, a pergunta agora será formulada pelo nosso colega Humberto Dantas. Humberto. Professor Rodas, eu acho que eu vou pedir licença ao senhor para a gente voltar um pouco na questão desse momento delicado que vive uma parte da universidade. Tem se falado muito da não entrada da polícia, do não ingresso da polícia, ou de se tentar negociar essa questão da polícia dentro do campus, e a gente acha que esclareceu de forma bastante significativa essa questão. Mas existe uma outra questão que eu acho que a gente não abordou, que é a questão ligada às drogas, né? Quer dizer, fala-se muito que um dos motivos da não entrada é a vontade ou o desejo de se consumir livremente drogas dentro da universidade, e a gente sabe também que essa questão não se restringe a esse grupo, né? Que a gente tem um problema da sociedade como um todo relacionado às drogas. Eu queria uma palavra do senhor a respeito dessa questão das drogas dentro da universidade. A problemática de drogas hoje no mundo inteiro é algo de extrema importância, porque ela pode minar absolutamente nossa juventude, que será aquela que no futuro governará o mundo. E no Brasil é a mesma coisa, em São Paulo, e obviamente a Universidade de São Paulo ela não está imune a essas questões. É claro que nós precisamos nos preocupar com isso, principalmente porque lá estão jovens, na sua maioria, e maxime porque nós temos pessoas menores de idade. A cada ano nós temos um número maior de pessoas entre 16 anos e meio e menos de 18, que saem das suas casas, muitas vezes de grande proteção, e são
largados ali no campus do Butantã ou em outros lugares. E, portanto, eu acho que essa problemática é uma questão de responsabilidade, não só do administrador da universidade, da administração da universidade, como de todos nós que cuidamos. É claro que existem dimensões importantes que a universidade vem cuidando, inclusive foi criada há pouco uma superintendência de saúde, dando um upgrade a uma autoridade que já havia nesse setor, e para essa superintendência, uma das coisas está justamente a questão que nós precisamos pensar profilaticamente com referência a drogas e a álcool. Não só com referência a alunos, mas inclusive a funcionários, todos eles. Nós temos, é óbvio, números e pessoas que precisam de ajuda, que precisam de proteção. Então, essa questão nós não podemos fechar os olhos. Agora, existe também a dimensão da repressão. E se souber que lá é uma terra de ninguém, realmente vai ser cada vez mais um santuário. E nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer com que a referência máxima do Brasil em universidade se torne como acabou se tornando, e nós vimos nos jornais, aquele grupo que fecha uma rua no centro e diz: aqui não passa mais carro, aqui não se recolhe lixo, aqui é uma república, por exemplo, de drogados. Com o maior respeito a essas pessoas, nós sabemos e lamentamos isso, o fato é que a Universidade de São Paulo não poderá se dar ao luxo de permitir, a partir de pequenas problemáticas, que lá se faça, de certa forma, um local livre para o consumo de drogas. E eu não estou falando nem de drogas leves, mas de drogas pesadas. E, portanto, a universidade tem números históricos a respeito disso, tem inclusive históricos de pessoas menores de idade que não eram adictos à droga e passaram a sê-lo depois de entrar no campus, e isso é uma responsabilidade que é uma das mais pesadas que se tem. Porque nós sabemos que depois que se entra para as drogas, principalmente se trata de um rapaz, de uma moça de pouca idade e que mergulha absolutamente, a partir daí, praticamente essa vida está extremamente comprometida. Agora a pergunta será feita pelo professor Fernando Souza. Por favor, Fernando. Professor, tem-se um debate na atualidade sobre a relação entre a universidade pública e a iniciativa privada, né? Alguns setores apoiam essa relação, olhando a iniciativa privada complementando o financiamento público, e alguns setores criticam essa relação. Qual é a posição do senhor, da sua gestão, e o que o papel o senhor vê, então, entre a iniciativa privada e a universidade pública num trabalho conjunto? É interessante olhar essas universidades que estão abaixo da Universidade de São Paulo, nesse ranking que é um dos mais importantes, que é o Times of Higher Education. Nós estamos na centésima, 78ª colocação, ou seja, no número 178. Então, nós temos 177 antes. Nós vamos perceber o seguinte, nós temos praticamente nenhuma delas que não tenha um grande apoio da iniciativa privada. Isso não significa a negação, ninguém quer privatizar a universidade de maneira nenhuma. Isto no Brasil é uma tradição que vai durar ainda por muito tempo. Entretanto, o que nós temos que verificar é que a complementação, não só ela é possível, viável, como desejável. Por exemplo, hoje, se nós olharmos a empresa que mais ajuda a Universidade de São Paulo, hoje nós temos a Petrobras, que é uma empresa que não é uma empresa privada, como todos sabem, mas é possível fazer com que nós tenhamos, ao lado da autonomia da universidade, a universidade filtra aquelas ajudas para que essas ajudas não comprometam a sua pesquisa, não comprometam o seu ensino, não comprometam a sua extensão, mas é praticamente impossível melhorar no ranking, ou nem só melhorar, ficar onde nós estamos, porque todo ano é uma luta, se nós não dermos justamente um papel que vem sendo dado pela maioria das nossas unidades, das 58, a grande maioria aceita, sabe fazer a limitação, e justamente são aquelas mais produtivas. Vou dar o exemplo de uma.
Por exemplo, que aqui em São Paulo é muito conhecida, mas por ser no interior, muitas vezes fica num segundo plano. Justamente a escola Luiz de Queiroz. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc. Ela começou sob a égide justamente do Luiz de Queiroz, que doou aquela fazenda e ajudou há 110 anos formar. E ela hoje é uma das unidades que mais tem internacionalização, que mais tem duplos diploma com universidades estrangeiras de renome, que tem o maior número de cotutelas na pós-graduação com universidades de ponta internacional. E, há pouco tempo, a universidade chegou aos 100 mil títulos de mestrado e doutorado, que são títulos dados, exarados, com base em pesquisa. Desses 100 mil, 8 mil foram da Exalc. E, no entanto, a Universidade de São Paulo tem 58 unidades de outros órgãos, dos quais pelo menos 42 são unidades plenas. Então, nós percebemos, portanto, que, é claro, não é uma entrada absoluta, uma porteira aberta, mas, sem isso, nós vamos piorar nos rankings ano a ano. Professor, eu quero propor um ping-pong aqui para o senhor, porque estamos chegando brevemente ao término do programa. A primeira questão é o seguinte: por que a USP não adotou o Enem? A USP não adotou o Enem ainda por duas razões. Em primeiro lugar, porque a Universidade de São Paulo ela possui quase 300 cursos distintos de graduação, pouco menos que isso. E muitas vezes o Enem não é o sofisticado bastante para poder distribuir se ele for usado como vestibular pleno. Essa é uma das razões. Segunda razão é que o Enem foi feito e ele ouviu muito pouco as universidades grandes, eu estou dizendo em tamanho. Então, ela foi feita para universidades menores, com menos cursos, e muitas vezes ela não previu as ferramentas necessárias para isso. E um outro aspecto é que nós percebemos, desde o início, e por isso não entramos, que o modo como o Enem era feito estava fadado a ter inúmeros problemas. E, infelizmente, eles tiveram. Portanto, no momento em que essas coisas puderem ser corrigidas, certamente a Universidade de São Paulo passará a usar o Enem, talvez num primeiro momento não como o seu vestibular, mas como um complemento importante. Professor, alguns registros que eu gostaria de fazer. Tem um telespectador cujo e-mail é Rubens Cláudio Weissemann, mas ele depois assina como Valentim Terra, então ele pode ter usado o e-mail de uma outra pessoa. Mas ele faz alguns questionamentos ao senhor. O primeiro é ele dizendo que o senhor foi eleito numa lista tríplice, da qual o senhor não era o mais votado e o senhor foi escolhido pelo ex-governador Serra. O que o senhor tem a dizer a esse respeito? Se isso deixa menos legítima a sua atuação como reitor? Veja, essa é uma questão que se repete muito, mas as regras do jogo hoje são assim: escolhe-se a lista tríplice e o reitor é escolhido pelo governador, que é eleito pelo povo, por voto majoritário. Não foi o primeiro caso, nós tivemos outros reitores muito ilustres que foram escolhidos sem ser o primeiro e nem o segundo. E, portanto, é interessante que justamente as pessoas que contestam esse aspecto são pessoas que contestam a escolha como um todo. Contestam a lista tríplice, a própria possibilidade do governador escolher. Então, é algo que recebo muito bem, mas não tem atrapalhado de maneira nenhuma a própria gestão da universidade. Se trata, vamos assim dizer, de uma repetição para os inconformados. Professor, ele continua pegando o pé do senhor. Ele diz que a Faculdade de Direito, da qual o senhor foi diretor, da Faculdade do Largo de São Francisco, o senhor ali tem um atrito considerado persona não grata. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Em primeiro lugar, é questão conceitual. As instituições consideram persona não grata pessoas de outras instituições. E, no caso, considerar persona não grata um professor que está lá há 41 anos e que foi aluno mais 5 é um absurdo. Em segundo lugar, que a congregação que aprovou isso não tinha colocado em pauta, colocou a questão no último minuto e o número de pessoas que fez essa aprovação passaram talvez a ser 13, 14, quando o total é 80. E nós sabemos que na Faculdade de Direito, já há algum tempo, a congregação ela se reúne como um condomínio, em primeiro, no segundo horário e no terceiro com qualquer tempo. Naquele dia, começaram às 13h30,
com qualquer número. E quando foi 5h30, no momento em que vários professores já tinham saído para dar as aulas de pós-graduação de 5h15, houve uma proposta, e essa proposta foi aceita por aqueles que estavam ali, e que, na realidade, eram os 3 representantes dos funcionários do PCO, os 4 alunos representantes na congregação, também de partidos desse gênero, e mais 3 ou 4 professores. Portanto, não tem legitimidade nenhuma e a mim não ofendeu de maneira nenhuma, porque há certos títulos que ofendem mais quem os dá do que aqueles que eles pensam que os recebem. Professor, o Elcio Escandura, ele está dizendo que é um prazer revê-lo aqui. Ele foi colega do senhor no Colégio São Bento, e ele diz que está muito feliz em ver o senhor honrosamente ocupando o cargo de reitor da USP. O senhor se lembra de Elcio Escandura, professor? Lembro bastante, e é com saudade daqueles velhos tempos do Colégio São Bento, em que uma classe tinha 12 alunos. Puxa vida. O Ribamar Canavieira, ele é de Barreirinhas, no Maranhão. Ele diz o seguinte: depois de flagrados, esses alunos poderiam ser expulsos, os alunos que estão fazendo todas essas manifestações? Em tese, sim. Normalmente há um processo administrativo, esse processo administrativo tem 3 pessoas, essas 3 pessoas ouvem os indiciados, justamente esses indiciados têm o direito de defesa, e a partir daí pode ser sugerida a expulsão, como pode ser sugerida a suspensão. Se for sugerida uma suspensão, cabe ao diretor da unidade aplicá-la ou não. Se for sugerida a expulsão, cabe ao reitor da universidade aplicá-la ou não. E eu diria o seguinte, é provável que isso tudo aconteça, porque se a gente olhar no passado, eu estou dizendo no passado não recentíssimo, houve grande leniência na Universidade de São Paulo, talvez por aquela bondade normal dos professores, para vão prejudicar a vida do aluno, etc. E realmente o que nós percebemos é que esses processos administrativos acabam muitas vezes em nada ou quase nada, e é interessante perceber que justamente nesses casos mais graves, o que fazem as pessoas? Eles sequer comparecem para se defender, e apesar de terem sido notificados, etc. Portanto, existe isso em tese, a possibilidade, e as universidades sérias do Brasil e do mundo utilizam, é claro que com parcimônia, mas com certa justiça, porque é impossível que um grupo tão pequeno atrapalhe um número tão grande de alunos da Universidade de São Paulo. Professor João Grandino Rodas, sem dúvida alguma, o que está acontecendo na USP está servindo hoje como uma referência para a sociedade brasileira. Porque o que nós estamos vendo é uma reação da sociedade, um clamor da sociedade brasileira para que a ordem continue estabelecida. Mas não é essa a única mensagem que nós queremos que fique no programa de hoje. Nós gostaríamos que o senhor, em breves palavras, relatasse qual é hoje, na visão do senhor, do reitor da USP, a grande contribuição que essa universidade está dando para o Brasil. A Universidade de São Paulo, ela, como disse, não é melhor do que nenhuma outra. Eu acho que isso é um aspecto importante. Ela é uma universidade antiga, uma universidade estruturada, uma universidade que tem um corpo de professores que, nos últimos 20 anos, apesar de todas as greves, apesar de todas as tomadas, conseguiu fazer com que a universidade chegue a um momento em que poucas universidades públicas estão, nos rankings que acabamos de comentar. E é uma universidade da qual todos nós nos orgulhamos e que, tenho certeza, todo brasileiro, mesmo aquele que não receba nenhum benefício palpável da universidade, tenho certeza que está torcendo para que a Universidade de São Paulo ela continue a ser o que é, possa cada vez mais melhorar e possa, da maneira mais firme possível, fazer com que esses pequenos grupos fiquem no seu devido lugar. Eu quero agradecer a presença do Fernando Souza Coelho, coordenador do curso de Graduação e Gestão de Políticas Públicas da USP. Fernando, que bom tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua colaboração. Sou eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar com vocês e com o nosso reitor. Muito obrigado. Quero agradecer também o nosso colega aqui do Jornal da Vida, Humberto Dantas, cientista político. Humberto, é sempre muito bom contar com o seu brilhantismo. Eu fico muito feliz de poder estar aqui na tribuna mais uma vez, sobretudo debatendo um tema tão importante, tão interessante para a sociedade.
A gente se encontra todos os dias, segunda a sexta, no Jornal da Vida, né, comentando um pouquinho da nossa política nacional. Muito obrigado, Humberto. Professor Dr. João Grandino Rodas, muito obrigado por ter aceito o convite da Tribuna Independente nesse momento efervescente da universidade e tão importante para a sociedade brasileira. Eu é que agradeço e a universidade também agradece. A você, telespectador da Rede Vida, nosso muito obrigado. A você, especialmente, como a Luciana Bertacchini e inúmeros telespectadores que nos escreveram, o nosso protesto de estima e agradecimento. Muito obrigado e até o próximo encontro.